Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje falando do incêndio que atingiu o edifício sede do Conselho Federal da OAB em Brasília. O fogo teve início no subsolo e se alastrou pelo shaft do prédio, a estrutura que permite a passagem de tubulações hidráulicas, elétricas e de ar-condicionado. No momento, 5 pessoas estavam no local. Todas foram resgatadas, 2 delas de helicóptero. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Iniciei esse vídeo para tranquilizar toda a advocacia do Brasil, tranquilizar todos aqueles que compõem o sistema OAB após o incidente do incêndio na nossa sede do Conselho Federal. Haviam 5 vidas aí dentro, graças a Deus elas foram todas salvas. O prejuízo material ainda há de ser apurado, mas essa não era a nossa prioridade nesse primeiro momento. Em nota, o presidente nacional da OAB também agradeceu toda a solidariedade e apoio incondicional que recebeu após o incêndio. Beto Simonetti ressaltou, abre aspas, não mediremos esforços para que o mais rápido possível tenhamos nosso prédio restabelecido e reformado. Isso não é uma derrota para nós. Seguiremos sempre na luta, trabalhando juntos pelos ideais de todo advogado e advogada brasileira. Fecha aspas. E ainda sobre esse assunto, a OAB Nacional rapidamente elaborou um plano de ação e implementou diversas medidas emergenciais para assegurar a continuidade dos serviços. Acompanhe. Entre as ações realizadas, destaca-se a energização do Centro de Processamento de Dados por meio de geradores e no-breaks externos. Essa medida foi essencial para garantir a manutenção dos serviços online, incluindo as integrações com tribunais, seccionais e acessos remotos pelos servidores. A interdição do prédio determinada pela Defesa Civil está vigente até o dia 11 de agosto, data prevista para a emissão de todos os laudos técnicos pelos órgãos competentes e pela engenharia da OAB. O presidente da Ordem, Beto Simonetti, deliberou pela suspensão dos eventos presenciais e virtuais até 31 de agosto, com possibilidade de prorrogação. Já as sessões ordinárias do Conselho estão mantidas, mas serão realizadas em outro local. Os detalhes você acompanha lá no nosso site em oab.org.br. Acesse e confira. Mudando de assunto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou contra a legitimidade do Ministério Público para discutir a legalidade de cláusulas contratuais referentes ao valor dos honorários acordados entre advogados e clientes em ações previdenciárias. A OAB argumenta que a intervenção do MP fere princípios constitucionais, como legalidade, isonomia e o devido processo legal, além do exercício legítimo da profissão e da livre concorrência. A OAB Nacional tem um posicionamento já há bastante tempo, no sentido de que não cabe ao Ministério Público esse questionamento, não é da sua competência, não é da sua atribuição. A contratação de honorários nas causas previdenciárias, assim como em qualquer outra demanda, é uma relação privada e, por isso, quem possui legitimidade para tanto é o próprio cliente para questionar. Quem também possui essa legitimidade é a própria OAB. Então, a OAB ela não está se imiscuindo no mérito da relação. Se a cobrança dos honorários for num percentual abusivo, por exemplo, cabe o questionamento tanto pelo cliente, né, que pode ingressar com ação civil nesse sentido, como também na própria OAB com procedimento ético disciplinar, por iniciativa do cliente ou por iniciativa própria da OAB. Mas não cabe aí ao Ministério Público ter essa atribuição de fazer esse questionamento. Por isso que o OAB Nacional se habilitou no processo, foi feito um parecer nesse sentido pela Comissão Nacional de Direito Previdenciário, para que haja essa habilitação, para que defenda a ilegitimidade do Ministério Público para fazer esse tipo de questionamento. Esperamos que a matéria seja levada ao Supremo Tribunal Federal e lá, então, diante dessa interpretação do artigo 133 da Constituição e também das disposições constitucionais que tratam da legitimidade do Ministério Público, que haja um entendimento de que essa relação está fora das atribuições do Ministério Público para fazer esse tipo de questionamento. Acreditamos que essa questão será solucionada definitivamente pelo STF com a interpretação do artigo 133 da Constituição.
A OAB Nacional se reuniu com o Corregedor Nacional de Justiça para tratar do procedimento de afastamento do desembargador de Justiça do Paraná, que proferiu declarações ofensivas de conteúdo preconceituoso e misógino em relação ao caso de uma adolescente de 12 anos. Detalhes que você acompanha agora. Um discurso feminista desatualizado, porque se a Vossa Excelência sair na rua hoje em dia, ou quem está assediando, quem está correndo atrás de homens são as mulheres, porque não tem homem, sabe? Esse mercado é um mercado que está bem diferente. Hoje em dia, sabe, o que existe, essa é a realidade. As mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos, sabe? Esse é o mercado. É só sair à noite. Eu não saio muito à noite, mas eu conheço, tenho funcionárias, tenho contato com o mundo. Nossa, a mulherada está louca atrás do homem, sabe? Louca para levar um elogio, uma piscada, sabe? Uma cantada educada, porque elas é que estão cantando, elas que estão assediando, porque não tem homem. Essa é a nossa realidade hoje em dia, não só aqui no Brasil. Em sessão no dia 3 de julho, na 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Luiz César Espíndola se pronunciou de maneira completamente contrária a todos os princípios de direito, proferiu palavras, entre aspas, as mulheres estão loucas atrás de homens, as mulheres estão passeando com seus cachorrinhos porque falta homem no mercado e coisas desse tipo. Essas palavras acabaram provocando uma manifestação, uma nota de repúdio da OAB Paraná de imediato. Essa nota também recebeu adesão de várias instituições, inclusive do próprio Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Local, também o apoio do Conselho Federal da OAB, tamanho é o caráter discriminatório, misógino, sexista dessa manifestação, especialmente porque foi proferida por um desembargador, por alguém responsável também por decisões dentro de uma Câmara cuja competência refere-se a matérias de família, também casos de violência intradoméstica, enfim, o contexto todos já conhecem. Essa manifestação ela acabou tendo uma repercussão em praticamente todos os veículos de imprensa nacionais, locais e assim por diante. Diante disso, a OAB Paraná, além do repúdio, também protocolizou aqui no CNJ uma reclamação em face desse desembargador pedindo o seu afastamento cautelar, considerando que ele estava na presidência dessa Câmara Civil de Família, né? E também pedindo o afastamento dele das suas atribuições em virtude do seu comportamento incompatível com as funções de um magistrado. O ministro Salomão abriu de ofício também uma reclamação imediatamente após tomar conhecimento desses fatos e nessa semana ele também despachou concedendo, então, acolhendo esse pleito da OAB Paraná, concedendo o afastamento cautelar do desembargador e agora esse processo ele irá para o colegiado para ser ratificado ou não e essa é a expectativa que se tem. Na ocasião, o presidente interino do Conselho Federal da OAB, Rafael Horne, também participou virtualmente da reunião e reforçou a importância de tornar obrigatória a gravação de audiências e outros atos processuais em comarcas e jurisdições do país. Nessa audiência, o ministro Salomão, reiteramos também o nosso pleito de transformar a recomendação número 94/2021, que foi ditada a pedido da OAB, numa resolução que obrigue todos os juízos deste país a gravar integralmente todos os atos processuais, porque somente assim teremos elementos para processar e punir todas as autoridades que violarem prerrogativas, faltarem com urbanidade, enfim, agirem de forma a agredir não apenas a advocacia, mas todo o sistema de justiça.
Foi por conta dessa gravação, desse acesso que tivemos ao conteúdo das sessões, que nós pudemos, então, fazer um relatório bastante detalhado para trazer os fatos de maneira muito fiel aqui ao CNJ, subsidiando, assim, então, a análise pelo Corregedor Nacional de Justiça. Para o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, é dever do Poder Judiciário se posicionar veementemente contra atos que banalizam e promovem a violência de gênero e qualquer tipo de preconceito. Ao site do CNJ, o corregedor destacou, abre aspas, que não é admissível que o Estado juiz, por meio de seus integrantes, estimule, compactue ou se apresente omisso diante de violações institucionais que revitimizam e demonstram aos jurisdicionados cenário oposto ao esperado quando se trata de exames de casos em que a vulnerabilidade é íncita ao conflito posto. Fecha aspas. Vamos falar agora do impacto da reforma tributária na advocacia e a luta por justiça fiscal. Desde a apresentação da PEC 45 de 2019, a OAB tem se mantido vigilante, pleiteando junto ao Congresso Nacional ajustes no texto legal para evitar um aumento de tributação sobre a classe. Veja na entrevista. Eu acho muito importante que a gente esclareça sempre para a advocacia as consequências, os efeitos da reforma tributária sobre o consumo e também o que a ordem fez, né? Para que os colegas saibam o papel muito vigilante do Conselho Federal da OAB nesse processo, né? Então, muito em resumo, nós estamos falando da reforma tributária sobre o consumo, né? O que quer dizer isso? Que os tributos sobre o consumo hoje existentes, PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI, serão substituídos pelo IVA, né? Pelo Imposto sobre Valor Agregado, que do Brasil será dual. Então, nós teremos a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, no âmbito federal, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, no âmbito estadual e municipal. O que muda de concreto na vida do advogado? Em vez de pagar o PIS e a COFINS e o ISS com base fixa, os advogados vão pagar daqui para frente o IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado. Aí você pergunta, quanto é a alíquota? É importante deixar claro o seguinte, eu não sei, nem ninguém sabe, porque não existe uma alíquota. Existirão 3 alíquotas, uma municipal, uma estadual e uma federal. Então, a soma dessas 3 alíquotas é que será a alíquota praticada pela sociedade de advogados. É certo, todavia, que essa alíquota ela terá que ser unitária para todos os bens e serviços verificados dentro daquele território. Então, a alíquota será a mesma para tudo. Claro que diminui a flexibilidade para que o prefeito, o governador fixem suas alíquotas nem muito baixas ou muito altas. Mas haverá uma pequena diferença, né? Então, por exemplo, um serviço de advogado pode ser mais barato em Campinas do que em São Paulo, mais barato em Niterói do que no Rio de Janeiro. Isso pode acontecer. A alíquota média está estimada em torno de 26,5%, 27%, né? E uma observação importante. Claro que isso significa um aumento relevante de tributação para a advocacia. Temos novidade para a advocacia do país. O aplicativo Carteira Digital da OAB, que permite o acesso digital ao documento oficial da Ordem, passou por inovações significativas de segurança, melhorias de layout e outras funcionalidades. Confira. O que os advogados estão acostumados e há muito tempo utilizam é aquela carteira tradicional, física, da Ordem dos Advogados. É o que os credencia como advogados. Mais recentemente, nós criamos o modelo da carteira digital. O que é a carteira digital? Ela é muito semelhante à carteira física, só que você pode carregá-la no seu celular, você não precisa carregar o modelo físico. Isso poupa muito trabalho, etc. Isso já está funcionando faz tempo. Só para que vocês tenham uma ideia, nós, de 1,5 milhão de advogados, mais ou menos, nós temos cerca de 450 mil que já possuem essa carteira. Então, estamos já aí com 1/3 do total da advocacia brasileira já utilizando a carteira digital. E, recentemente, fizemos algumas modificações para torná-la ainda melhor. A principal dessas modificações é o fato de que, hoje, tendo a carteira digital, você pode acionar diretamente o CNA. O que é o CNA? É o Cadastro Nacional da Advocacia. Você pode saber quais são os dados teus
advogado, advogada, que estão sob a tutela do Conselho Federal da OAB no Cadastro Nacional de Advocacia. Com isso, você tem a informação sobre os teus dados e o Conselho Federal abre, até em obediência à Lei Geral de Proteção de Dados, abre completamente para você essa possibilidade. A carteira pode ser acionada por biossegurança, o que facilita muito o acesso, e você pode também utilizar, que é novidade, o código de barras, que tem na digital agora também. Então, por exemplo, quando você vai entrar num tribunal, principalmente em Brasília, os tribunais superiores, vários tribunais de justiça no país, você ou faz o teu cadastro, ou você passa o código de barra, e esse código de barra já permite tua entrada, tua identificação e tua entrada imediata nesses recintos. Então, eu acho que é uma grande vantagem e com uma situação muito importante a gente falar aqui, que é a questão do custo zero. É um direito do advogado, não paga nada por isso. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Eu espero você. A Ordem participou também de audiência pública na Câmara dos Deputados para debater o projeto de lei 1584 de 2021, que estabelece diretrizes para o descomissionamento de estruturas offshore e reciclagem de embarcações. Deputado, eu tentei sistematizar nossas contribuições, que já foram devidamente apresentadas, em 3 grupos de premissas: as premissas conceituais, as práticas e as econômicas. Isso é importante porque a gente tem que lembrar que esse PL ele tenta, de uma forma muito importante para o país, reaquecer a nossa indústria naval. Então ele vai ter que atender os armadores, os portos, os estaleiros, trazendo essa questão de uma forma global, como é o sistema aquaviário. Na questão da premissa conceitual, como foi muito bem colocado aqui pelo almirante, a gente tem que lembrar que nós estamos diante de uma atividade globalizada e o PL ele tem que estar convergente com a Convenção de Hong Kong. Nós acreditamos que a assinatura de convenções que tratam de padrões internacionais de segurança coloca o país em uma posição de maior segurança internacional e é uma assinatura convergente com a liberdade econômica e com a nossa Constituição. Ao revelar os inúmeros aspectos que envolvem a realidade profissional dos quase 1.400.000 advogadas e advogados brasileiros, o primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira identificou que a maioria deles são autônomos, ou seja, não possuem vínculo empregatício com um escritório específico ou empresa, sendo os próprios responsáveis pelo seu trabalho. De acordo com a pesquisa, 72% dos advogados do Brasil são autônomos, enquanto apenas 29% estão vinculados a empresas ou escritórios privados de advocacia. A condição de advogado autônomo é mais frequente quanto maior a idade, alcançando 72% entre os de 60 anos ou mais e caindo para 56% entre os que têm 21 e 23 anos. O home office é o meio de trabalho de 51% desses advogados. Quanto à localização da atuação profissional, 44% dos autônomos atuam exclusivamente nos centros urbanos, enquanto 45% atuam apenas no interior. O rendimento individual varia conforme a situação profissional, com os autônomos representando a maioria nas faixas de renda até 5 salários mínimos e uma minoria nas faixas mais altas, acima de 20 salários. Outro dado revelador é que os rendimentos dos autônomos que trabalham no modelo à distância são majoritariamente inferiores dos que trabalham presencialmente. O estudo conclui que a criação de políticas específicas para os advogados que atuam de forma autônoma é fundamental em razão das dificuldades que esse grupo enfrenta, principalmente os relacionados à menor remuneração, aos impactos na saúde mental e à garantia de direitos trabalhistas e previdenciários. Quer saber mais? Acesse o nosso site oab.org.br e confira todos os detalhes do Perfil ADV. A pesquisa Perfil ADV, realizada pela OAB com a contribuição da FGV,
é de extrema importância para que nós pudéssemos conhecer e identificar a realidade da classe. E essa identificação nos permite criar políticas de ordem. Grande parte da advocacia é autônoma. Grande parte da advocacia é formada por empresários que estruturam o seu negócio, que buscam oferecer um serviço jurídico à população. Ou seja, a maior parte delas está ali geralmente enquadrada no simples, que é a advocacia que se estrutura inicialmente para muitas vezes receber uma remuneração não tão alta, mas que forma a grande parcela dos advogados e advogadas brasileiros. E por conta disso, a OAB tem buscado, através da valorização do simples, de uma tributação justa, especialmente para aquele advogado que está iniciando a profissão, uma garantia que foi conquistada lá atrás e que nós garantimos a manutenção mesmo na nova reforma tributária, para que o advogado e a advogada, no início da sua profissão, ela possa continuar atuando como autônomo e, com isso, garantindo o seu sustento, o sustento da sua família, que essa é a grande realidade dos advogados e advogadas brasileiros. E não para por aí. A OAB Nacional obteve vitória no Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que aprovou por unanimidade a minuta de resolução para conceder o direito à ordem de preferência nas sustentações orais e nas audiências às advogadas gestantes, lactantes, adotantes ou que derem à luz. A resolução do TRF, na verdade, ela já confirma algo que a Lei Julia Matos, que alterou o Estatuto, disse. Mas cria uma regra interna para o tribunal, veiculada para todos os juízes, quer dizer, o tribunal está ultimando e envidando providências para que todos os servidores, todos os juízes e desembargadores tenham acesso e determinando o cumprimento da lei, dando às advogadas o direito à preferência nas sustentações orais e também a suspensão dos prazos quando ela for a única advogada do processo. É sim necessário que os tribunais comprem sim essa pauta e eles instituam políticas afirmativas em favor das mulheres advogadas, assim como das juízas, das promotoras, das próprias servidoras da justiça, porque os direitos das mulheres, eles são voláteis. Se eles não estão previstos em lei, facilmente eles desaparecem. Então há necessidade que todas as garantias e políticas afirmativas que digam respeito à mulher advogada, é necessário sim a permanência dentro de uma regra legal. A OAB Nacional lançou mais uma cartilha sobre as principais dúvidas voltadas à publicidade na advocacia. A ideia é esclarecer e fornecer orientações precisas sobre o que é ou não é permitido. O questionamento de hoje é sobre a autopromoção diante de casos concretos e a divulgação de decisões favoráveis sob patrocínio do advogado ou advogada. Isso pode ou não pode? É vedado fazermos referência ou menção a decisões judiciais e resultados, vejam, de qualquer natureza obtidos nos procedimentos, nas ações por nós patrocinados. Essa vedação, ela está expressa no artigo 5º, lá no parágrafo 3 do provimento 205. Ressalvada a hipótese de manifestação espontânea nos casos cobertos pela mídia. Ou seja, se é um caso que nós estamos patrocinando de grande repercussão midiática e é feita menção a esse resultado de forma espontânea pela mídia, é possível. Mas nós, diretamente, fazermos referência a nossas decisões judiciais, nós não podemos. Temos que ter em mente que é absolutamente vedado pelo Código de Ética e também pelo provimento 205 do Conselho Federal. Você sabe quem foi Luiz Gama e o que ele fez para ajudar a acabar com a escravidão? A Ordem dos Advogados do Brasil preparou um vídeo que te explica com detalhes quem foi este homem que estudou direito como autodidata e ajudou a libertar centenas de pessoas negras escravizadas. Um gigante da advocacia e da luta pela justiça e igualdade no Brasil. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. O que muitos livros de história não contavam até aqui é que essa conquista foi fruto de uma grande luta abolicionista e social.
travada, por exemplo, por Luiz Gonzaga Pinto da Gama, conhecido como Luiz Gama, precursor oficial do abolicionismo brasileiro, o maior advogado de pessoas escravizadas no Brasil, poeta, jornalista e escritor. Luiz Gama foi um ex-escravizado que lutou e libertou centenas de pessoas que estavam naquela condição. E baseado na Lei 1831, que proibia o tráfico de escravizados, ele conseguiu libertar centenas delas. Autodidata, conquistou judicialmente sua própria liberdade depois de aprender a ler e escrever aos 17 anos de idade. Luiz Gama nunca frequentou escolas e, por ser negro, não foi admitido no curso de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, nem como aluno ouvinte. Mesmo assim, ele se dedicou ao estudo do tema em bibliotecas da cidade. Em um de seus casos, conhecido na época como Questão Neto, descoberto recentemente em 2021 pelo historiador Bruno Rodrigues de Lima, Gama defendeu e libertou 217 escravizados, considerada a maior ação coletiva de libertação das Américas. Além da sua atuação como advogado, o intelectual escrevia para jornais importantes da época, muitos dos quais ele mesmo fundou porque acreditava que a mídia era um importante espaço de expansão de lutas e ideias. Luiz Gama lutou incessantemente pelo fim da escravidão, mas morreu 6 anos antes da Lei Áurea, que concedeu a liberdade dos escravizados. Em 2015, 133 anos após sua morte, o abolicionista recebeu em memória o título oficial de advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil. E há 6 anos, por leis federais, foi declarado patrono da abolição da escravidão no Brasil e herói da nossa pátria. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!